Estamos aqui com mais um podcast do canal de cinema. Estamos aqui hoje com um novo convidado, Felipe Schaefer Rossi, psicanalista, trabalha com psicologia junguiana. Hoje estaremos falando sobre o filme O Coração da Loucura, que retrata a história da Nise da Silveira, a pioneira da psicologia junguiana no Brasil, que fez grandes trabalhos com o Engenho de Dentro, um manicômio, e foi revolucionário em muitos sentidos, tanto para a psicologia, quanto psiquiatria, quanto cuidado da saúde mental em geral. Já fizemos um vídeo sobre esse filme, está lá no nosso canal, pode ir lá conferir se quiser. Sugerimos que vejam o filme antes, não só por conta dos spoilers que vêm aqui, mas também para contextualizar um pouquinho melhor. E com a palavra agora, o Cassiano. Bom, Felipe, sobre o filme, né? Um filme muito encantador, um filme muito verdadeiro, e é uma obra de arte, né? Ele retrata Nise da Silveira, mas também muito da teoria que ela utilizou, né? E isso o filme, claro, não aborda, mas não de uma maneira tão profunda. Puxa mais para Nise da Silveira e não fala tanto ali, pelo menos o meu pensamento, na teoria junguiana. Então gostaríamos de ouvir um pouquinho mais você a esse respeito, né, da teoria junguiana e quais as considerações aí a acrescentar. Né? Tá, bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que esse filme retrata. E tem uma questão, como o Cassiano falou agora, essa questão pioneira da psicologia junguiana no Brasil, já que a Nise ela inicia esse assunto da psicologia junguiana no Brasil. Ele no filme, como tu falou, não retrata tanto a teoria, mas ele tem alguns momentos interessantes. Um deles que eu me recordo, para a gente introduzir esse assunto hoje no podcast, poder falar um pouco sobre isso, é exatamente a carta que a Nise da Silveira envia para Jung. É interessante pensar nisso, que Jung, nesse momento, ele estava na África fazendo uma pesquisa com as tribos indígenas, exatamente pesquisando e formulando a teoria do inconsciente coletivo. Então, ele estava analisando alguns mitos das tribos e tentando correlacionar alguns padrões, algumas coisas que se repetiam nessas mitologias indígenas dessas tribos nativas lá da África. Quando ele recebe a carta da Nise, ele faz exatamente essa correlação entre alguns conteúdos inconscientes que estariam vindo desse inconsciente coletivo. Ele faz essa correlação e como o filme retrata, e na carta dele também retrata, né, que ela também é lida no filme, ele faz a ponte da psicologia junguiana, do inconsciente coletivo e das mandalas. O filme ele traz muito essa questão da mandala como uma representação direta do inconsciente e do inconsciente coletivo. Então, sim, a Nise da Silveira é pioneira na psicologia junguiana, porque através das observações dela dentro do Engenho de Dentro, ela correlaciona que tem alguns conteúdos psíquicos que não são criados de forma através do consciente, e sim através do inconsciente. O inconsciente como criador de imagens e o inconsciente como criador das mandalas, como ela traz no filme. Então, sim, a gente vai poder falar um pouco sobre inconsciente coletivo, sobre mandalas e toda essa correlação da estrutura psíquica também que é relacionada no filme. E qual ano, né, você retrata que Jung estava na África, e ali dá para acompanhar um pouco no filme, mas sabe dizer mais ou menos? Né? Então, né, o filme ele retrata toda essa experiência ali pela década de 40, né? Então, já é um Jung maduro, né, que já vinha também de uma própria caminhada, ele já estava com a própria teoria do inconsciente, o inconsciente pessoal, a teoria dos complexos, tanto que a psicologia junguiana, primeiramente, ela é chamada de psicologia complexa, que então já tinha toda essa estruturado a psicologia do inconsciente pessoal através dos complexos.
E depois, na década de 40, na década de 30, 35, por ali, ele vai para a África para fazer esse estudo da psicologia do inconsciente coletivo. E aí ele lança o 5º livro, que é exatamente a ruptura de vez com a psicologia freudiana, que é o símbolo de transformação, que é o 5º livro dele, que ele começa a relacionar de que muitos conteúdos psíquicos não são derivados somente de conteúdos pessoais, e sim de conteúdos coletivos, que aí ele começa a estruturar essa psicologia do inconsciente coletivo, que é a grande descoberta de Jung para a humanidade. É interessante que pontuas ali que houve a ruptura definitiva com Freud. Jung rompe com Freud vários anos antes, não me recordo exatamente a data agora, mas é muito importante pontuarmos que trabalhamos aqui, o Cassiano e eu, majoritariamente com a psicanálise lacaniana. Bem, para Lacan e dentro dos estudos em Lacan, consideramos que todo lacaniano é, por consequência, freudiano também. E é muito importante salientar que não há uma grandíssima diferença estrutural em pensar uma psicologia junguiana entre uma psicanálise freudiana, psicanálise lacaniana, pelo fato de que há um inconsciente, que é essa a grande diferença, talvez, da psicanálise para a psicologia. Quando falo de psicologia, falo talvez de linhas cognitivistas, behavioristas e tudo mais, que podem até conceber uma noção de inconsciente, mas não é a base do trabalho, assim como é na psicanálise. Enfim, para entender um pouquinho mais da psicanálise e do inconsciente nesse ponto, do que há um inconsciente, talvez seja interessante ver nosso outro vídeo, onde a Margareth e Marta falam sobre o inconsciente no filme A Idade do Ouro. Mas a gente queria te ouvir um pouquinho mais, Felipe, e fala bastante desse inconsciente coletivo, que me parece muito importante na questão da psicose. Como é que, imagino que seja um assunto bastante extenso e intenso também, né? Mas tem como dar uma resumida? O que é esse inconsciente coletivo? Como é que é isso? Claro, vamos falar um pouco sobre isso. Eu só queria acrescentar uma curiosidade interessante. Quando a gente fala dessa ruptura entre Freud e Jung, ele é uma ruptura teórica, mas é interessante que os dois continuaram conectados. Tem um fato interessante que quando Freud sai de Viena por causa do nazismo e vai para Londres, é interessante que ele leva na mala livros de Jung junto com ele. Então ele leva toda a teoria psicanalística, mas ele manda uma carta, não para Jung, para outros correspondentes, dizendo que junto com os livros dele, ele estava trazendo os livros de Jung também junto com ele. Então, sim, a gente tem essa ruptura também por causa dessa questão do inconsciente coletivo, mas os dois continuaram muito conectados, ainda tendo muitas contribuições um para o trabalho do outro. Sim, essa ideia do inconsciente coletivo, da psicose, ela é bastante forte. Por que isso? A gente pensa, fazendo uma ilustração, uma imagem para a gente pensar isso melhor. A gente pensa o inconsciente coletivo como um grande oceano, onde nas camadas mais profundas a gente encontra os arquétipos, a gente encontra as representações mais arcaicas da humanidade. Se a gente pensa na psicose, diferente da neurose, a neurose é como se tivesse bem estruturada um bom pedaço de terra, onde a pessoa consegue se estruturar. O inconsciente pessoal, onde tem as histórias de vida, onde vem os traumas, as representações da sua própria história pessoal, onde vai formando esse inconsciente pessoal, e acima disso tem a consciência que é criada desse inconsciente. Na psicose, a gente tem não uma extensa base segura de terra, a gente tem pequenas ilhotas, como se fossem pequenas ilhas. E o inconsciente na psicose é como se fosse um grande tsunami, um grande maremoto, que muitas vezes acaba passando por cima dessas terras. Então o consciente muitas vezes fica inundado do inconsciente coletivo.
Então, no filme a gente nota, principalmente nas mandalas, nas representações das mandalas, em algumas pinturas, algumas imagens que são primordiais. Ou seja, a mesma representação, né, que uma pessoa dentro do engenho de dentro faz através desse inconsciente coletivo que inunda o consciente e o ego, né, já que o ego fica dentro da estrutura do consciente, a mesma representação que ele faz no engenho de dentro poderia ser encontrada em outro cliente, em outro psicótico, talvez na África ou talvez até no Japão. Então a gente tem algumas imagens que se repetem. Por isso que a mandala ele é uma representação universal, que o mesmo paciente, de uma forma espontânea, representa um círculo como forma de se organizar a consciência, uma outra pessoa, de forma espontânea, no Japão, na China, na Europa, poderia fazer a mesma representação de forma espontânea do círculo. Então, o mesmo símbolo, a mesma imagem arquetípica que a gente encontra no paciente da Europa, a gente poderia encontrar no mesmo paciente no Brasil, fazendo a mesma representação. E é aí que a gente tem um inconsciente coletivo tão forte nesses processos de psicose, porque não tem uma separação do que é consciente do que é inconsciente. O inconsciente está o tempo todo tentando inundar o ego e trazendo, então, essa desestruturação egóica. E, Felipe, as mandalas, né, que você vem falando, elas partem de uma organização, pelo menos é o que retrata o filme, né? Essa organização do inconsciente seria isso? Como talvez o neurótico ali poderia ser pela via da fala? Então, legal essa pergunta, Cássio, bem colocado. Primeiro, né, a mandala, ela é uma tentativa de organização. No filme, a gente tem algumas representações de algumas mandalas já perfeitas, de um ego mais ou menos, digamos, mais ou menos estruturado. Mas se a gente pega o livro da Anísia Silveira, um livro interessantíssimo, que até aconselho a quem está ouvindo a lê-lo. Então, nesse livro ela tem algumas... O nome do livro, Felipe? É Imagens do Inconsciente. Imagens do Inconsciente. Que é toda essa representação que ela fez, toda essa pesquisa que ela fez no engenho de dentro. Então é um livro fantástico, porque tem mais de 150 imagens de vários tipos de mandala, vários tipos de representação artística, né, de pinturas de argila. Mas voltando ao tema da mandala, no livro mostra que tem algumas mandalas imperfeitas, mandalas bem rudimentares. Então, sim, são tentativas de uma psique. A psique, na psicologia junguiana, a psique é a representação do consciente e do inconsciente. Isso é uma psique completa. Então, é uma psique tentando o tempo todo se reestruturar, se organizar. Então, a gente tem o tempo todo as ondas do inconsciente tentando, né, desestruturar o ego, estruturar a consciência, e a consciência, como efeito compensatório a isso, como resposta a isso, faz as mandalas como forma de se organizar. Então, é o tempo todo a psique tentando se organizar, se estruturar frente ao impacto do inconsciente. As mandalas, elas têm o termo mandala vem na mitologia da Índia, né? Jung vai buscar lá no Oriente, na mitologia do Oriente, esse termo, são as mandalas, que nada mais é do que o conteúdo da essência, né? Se a gente fosse traduzir mandala para o termo de hoje, seria a essência de tudo. Então, o círculo é a busca da essência. Tem um ponto que me chamou bastante atenção nessa tua fala, que eu vou me repetir agora do que conversamos no vídeo. Eu gosto muito de fazer algumas pontes entre as diferentes teorias. Às vezes eu acho que eu vou ser excomungado, né? E quando tu falas assim a questão do ego, penso muito na noção lacaniana, a psicose de um inconsciente a céu aberto. São umas bordas muito frágeis, é tudo muito esburacado, né? Para fazer uma comparação ali, pensando isso na psicose, né? Na neurose, as bordas às vezes são demasiado rígidas. Então, é muito difícil eu sair disso para entrar num outro funcionamento. Como é que eu vou... O que os outros vão pensar? E na psicose é uma inundação, que nem tu fala ali de uma tsunami,
Bom, a psicose, para Lacan, também é uma tsunami, de certa forma. Não é um salto tão longe a gente fazer essa comparação, digamos assim. Mas o que eu acho mais interessante, talvez, falando nisso de conexões e comparando as teorias, né? Comparando num sentido de entender o que uma fala e o que a outra, não no sentido de uma hierarquia, obviamente. Quando tu falas de clientes, né? Isso é algo que me chamava muita atenção quando lia sobre o humanismo, que é um ponto que se bateu muito forte com as teorias humanistas de que não são pacientes, a gente está servindo a essas pessoas. Até uma crítica filosófica muito forte. Ali quando entra Deleuze e Guattari com o anti-édipo, que eles acusam a psicanálise de estar tentando dominar todo mundo. Mas pensamos que não seja por aí. Mas me fala um pouquinho disso, de não é paciente, é cliente. Gente, é um trato exatamente diferente, né? Na terapia junguiana, na análise ou na psicoterapia junguiana, seja o que for, a gente acredita, sim, de que nesse processo, tanto o cliente, tanto a pessoa que a gente atende, como tanto o terapeuta, quanto tanto o analista, os dois se transformam no processo. Não é somente a transformação de um deles. Não é somente o cliente que se transforma, não é só o cliente que faz descobertas, não é somente o cliente que acessa o inconsciente. O próprio analista, o próprio terapeuta também está num processo de transformação junto com o seu cliente. Os dois buscam, através daquele processo conjunto, encontrar alguma coisa, que é o caminho que o Jung fala na teoria dele, é o caminho da individuação, que é o tornar-se a si mesmo. Então, nesse processo de terapia, tanto o psicólogo como o próprio cliente, como o próprio analisando, também como a gente chama, os dois estão nesse processo em conjunto, à procura dessa individuação. Então, no momento que o cliente também busca, através dos seus processos inconscientes, através da sua busca, né, das suas essências, dos seus processos, através do sonho, como vocês falaram aqui, ou através das representações artísticas, como a Anísia fala, ele está buscando a si mesmo, está buscando a sua própria individuação, mas o terapeuta também está envolvido nesse processo. Então os dois se transformam. É uma visão diferente, é uma visão que se aproxima do próprio humanismo, como tu falou, que é a própria concepção também do Carl Rogers, né? Tratar a pessoa também como um processo e a si mesmo também junto com o processo. Filipão, eu queria pegar um exemplo de um tratamento com crianças, certo, que utilizamos muito, né? Por exemplo, de desenhos, né? Muito brincadeiras, a arte está muito envolvida ali, né? E você acaba percebendo, quando a criança entra em tratamento, o desenho é de uma forma, a pintura é de outra, às vezes tudo muito riscado, de uma cor só, falando de uma maneira geral, porque, bom, aí tem as individualidades, né? E depois de um tempo de tratamento, você começa a comparar, pega os desenhos antigos e você vai ver as cores, a pintura estruturada, como se ali estivesse colocando uma inscrição, né? Pelo menos essa é a maneira que eu vejo. E, bom, falamos sobre a arte, né, na teoria junguiana, e queria escutar você com relação às mandalas, né? E ali entra uma estrutura psicótica, né, como você falou, né? Para você, há uma relação, há uma semelhança, melhor dizendo, nesse exemplo que eu dei, numa inscrição, e as mandalas, como mostrou no filme, como fala Jung, né? Ensina Jung. É bem complexa, vai falando, eu vou fazendo algumas associações até para, né, terapia com crianças. Interessante pensar que na terapia junguiana o inconsciente da criança é um inconsciente aberto ainda. Então, as próprias representações infantis são as próprias representações também dos pais. Então, quando as crianças representam o inconsciente delas, como não é um inconsciente pessoal ainda bem formalizado, até pela história dela ainda não está bem escrita, muitas representações infantis representam a própria inconsciente dos pais. Então, muitos conteúdos não elaborados dos pais, as próprias crianças, através da terapia, acabam elaborando conteúdos que não são delas.
Então, em muitos desenhos, a gente nota as crianças numa tentativa muito forte para tentar elaborar questões que não são delas, são questões dos pais. Isso a gente nota na clínica, assim, né? A representação do desenho, a representação do desenho familiar, né? Como vem carregada com esses conteúdos inconscientes dela e da própria família. E voltando a essa questão da mandala na psicose, na minha clínica eu trabalho com caixa de areia, né? Que a gente deixa, né, a pessoa de forma livre, de forma espontânea, representar nessa areia o que ela tiver vontade. Na questão neurótica, a gente tem uma pessoa, né, tentando através do seu ego, da sua consciência, buscar conteúdos inconscientes. Então ele faz um movimento de cima para baixo. Então ele busca o inconsciente. Já na psicose, como a gente estava comentando antes, que a gente não tem um ego bem formalizado, uma consciência estruturada, ele tenta, através da representação de areia, tentar formar essa consciência, tentar estruturar isso. Então é muito comum, se a gente deixar um psicótico na frente de uma caixa de areia, ele começar a fazer círculos, e começar a tentar estruturar alguma coisa ali de forma circular. Então é muito interessante isso, que na clínica, se a gente deixar uma pessoa de forma espontânea, um psicótico, na frente de uma caixa de areia, ele vai representar mandalas. Não é sempre, né? Não é a regra, mas volta e meia, se a gente deixar de forma espontânea, ele vai fazer representações circulares na areia, sem a gente pedir, uma tentativa de estruturar. Claro, se a gente der liberdade para ele fazer isso. Com relação à criança, Felipe, escutando, na nossa clínica é isso. Isso, a criança, né, denunciando os sintomas ali dos pais, né? A preocupação que às vezes ocorre é quando a criança começa a elaborar e se não for trabalhado de certa forma essas resistência com os pais, muitas vezes acabam havendo até uma desistência do tratamento, né? Infelizmente, né? Não sei se é a tua experiência também, ou você tem essa observação. Sim, eu no início da minha clínica, minha trajetória clínica, eu atendia as crianças e de forma individual, como tu comentava, mas eu comecei a perceber de que a presença dos pais é imprescindível a presença paterna e materna no processo. Então, na minha trajetória, eu me aproximei também da terapia sistêmica, que também foi uma das minhas formações ao longo da minha trajetória. E hoje, sim, toda vez que eu atendo criança no meu consultório, os pais sempre estão presentes. Então, eu faço todo o processo sempre em conjunto, porque colocar uma criança numa dívida, numa responsabilidade de resolver um drama familiar ou uma maldição familiar, é muito peso para uma criança só. É colocar toda a estrutura familiar, a estrutura dos pais, sobre os ombros de uma criança. Isso é muito pesado. E isso causa uma responsabilidade que uma criança não precisaria ter. Então, sim, a presença dos pais, seja na terapia familiar, junguiana ou psicanalítica, ao meu ver, é super importante. Não tem como a gente atender uma coisa individual da outra. Então, assim como na mecânica, a gente sempre acaba voltando a Newton, que bom, se alguma coisa se move, ela vai tender a se mover para sempre. E, bom, o engenheiro tem que quebrar a cabeça às vezes para fazer uns cálculos. Aqui a gente sempre volta a Freud. E olha só, a gente começa falando lá da psicose e a gente termina falando da criança. Vamos ver como é que funciona, né? Então, acho que exploramos muitos pontos aqui hoje, muito importantes. Fizemos alguns contrapontos e algumas leituras que a gente precisaria falar um pouquinho mais, talvez. Já se foi muito falado, mas sempre se pode falar mais sobre. E gostaria de finalizar agradecendo ao Felipe, que se disponibilizou a vir aqui conversar com a gente sobre esse grande trabalho da psicologia junguiana. Além de agradecer ao Felipe, acho que cabe a todos os psicólogos, profissionais da saúde e bom, no final das contas, todo mundo ouvindo,
agradecer muito a Anice, porque, bom, talvez a gente não teria uma reforma psiquiátrica sem ela, a gente não teria iniciado a atravessar os muros dos hospitais psiquiátricos sem o trabalho dela. Tem todo um trabalho que foi desenvolvido a partir das ideias que ela trouxe, das ideias que ela desenvolveu, né? Então, não é só o psicanalista, não é só o psicólogo junguiano, não é só o psiquiatra, são todos nós que devemos agradecer a esse trabalho, que, no final das contas, é um trabalho à humanidade. Não é um trabalho humanitário, pois não era caridade, de modo algum. Era um trabalho para a humanidade. Se hoje nós temos acompanhantes terapêuticos, se hoje nós temos coterapeutas, se hoje nós temos ecoterapia, dentre tantas outras, é por causa de todo esse grande afeto que ela pensou em apresentar para os pacientes como, olha, eu também sou uma pessoa, eu não sou melhor que tu, eu não sou superior a ti, eu sou uma pessoa que está aqui para te servir. E isso é revolucionário. Tem lá perdida nos anais de Freud que o amor é muito importante, então às vezes a gente se esquece disso. Talvez a Anice estava ali muito para nos lembrar disso. Muito obrigado por participarem de mais esse podcast. Fiquem ligados para mais e muito obrigado.